Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário aqui na TV Evangelizar. E hoje temos novidade. Cristina Torelli está comigo apresentando Pauta Aberta. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Pauta Aberta. Olá, Odilon, muito obrigada. E também uma boa tarde para você que está conosco aqui no Pauta Aberta. Vamos aos destaques desta tarde. Uma chuva que não dá trégua em Santa Catarina. Pelo menos 60 municípios foram atingidos no estado. 17 decretaram situação de emergência e a Defesa Civil, em um alerta especial emitido hoje, aponta risco muito alto de enxurradas, alagamentos e deslizamentos do oeste a toda a região centro-sul do estado. E não foi só em Santa Catarina, não. A passagem de um tornado pelo oeste do Paraná levou ao fechamento de um viveiro florestal cultivado na cidade de Cascavel. Os ventos esta semana chegaram a assustadores 250 km por hora e deixaram milhões de reais em prejuízos. O mercado de trabalho adoecido. É isso mesmo. Estudos recentes indicam que hoje 70% dos profissionais liberais e autônomos sofrem com algum tipo de desordem mental. E nem todos procuram ajuda. Pensão do INSS por morte do adulto responsável será garantida àqueles menores sob guarda. O caso está sendo discutido no STF, o Supremo Tribunal Federal. Uma iraniana foi anunciada hoje como a grande vencedora da edição deste ano do Prêmio Nobel da Paz. Narges Mohammadi foi laureada pela luta incansável contra a opressão às mulheres no Irã. E no jornal de hoje vamos te mostrar o bonito exemplo de sustentabilidade das crianças de uma escola de Curitiba. Elas estão produzindo sacolas biodegradáveis e sabem que precisamos urgentemente de um mundo mais sustentável. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. E hoje o nosso primeiro assunto é a chuva que atinge Santa Catarina. A Defesa Civil já emitiu alerta especial hoje para risco muito alto de alagamentos em várias cidades no centro-sul do estado. As fortes chuvas já causaram estragos em 60 cidades. Aulas foram canceladas, rodovias interditadas e até festas foram suspensas em consequência dos estragos causados pela virada do clima no estado. 17 municípios decretaram situação de emergência em Santa Catarina. Mais de 1.000 moradores foram atingidos pelas fortes chuvas e mais de 500 pessoas estão desalojadas. Os municípios em situação de emergência são Papanduva, Curitibanos, Canoinhas, Brunópolis, Laurentino, Campo Alegre, São Bento do Sul, Ibiã, Jaborá, Corupá, Presidente Getúlio, Frei Rogério, Itaiópolis, Monte Carlo, Erval Velho, Aurora e Mafra. Nesta sexta-feira, a previsão de chuva intensa com chance de enxurradas e alagamentos. O caos em Santa Catarina causou o cancelamento da tradicional Oktoberfest de Blumenau, que ia acontecer neste final de semana. Em Timbó, a festa do imigrante foi adiada. As fortes chuvas devem continuar até domingo e cidades do litoral sul, serra e oeste de Santa Catarina podem registrar acumulados entre 150 e 200 milímetros. A noite desta sexta e o sábado vão ser os períodos de maior chuva, com possibilidade de queda de granizo e rajadas de ventos. Já no domingo, os acumulados de chuva se espalham por todo o estado, com até 150 milímetros entre os vales do Itajaí, Litoral Norte, Planalto Norte e Grande Florianópolis. Em alguns municípios no interior, a situação é realmente desesperadora. O alerta especial emitido pela Defesa Civil hoje indica risco muito alto de alagamentos, deslizamentos e enxurradas para as regiões meio-oeste, se estendendo até o centro-sul do estado. Há previsão de destelhamento, quedas de árvores e danos na rede elétrica. Para o norte de Santa Catarina e maior parte do litoral, o aviso deixa os demais municípios em estado de atenção. Este período mais emergencial vale desde o meio-dia desta sexta-feira até às 11 da noite do próximo domingo. Em Blumenau, por exemplo, a cheia do rio Itajaí já causou estragos e leva preocupação a 2.000 pontos mapeados na cidade. Tem serviço online disponibilizado pela Prefeitura para dar o alerta aos cidadãos. Vocês observam, que não é apenas Santa Catarina que está sendo atingida aí por essa forte temporada de chuva forte. A cidade de Cascavel foi atingida a semana toda pela primeira vez por um tornado tipo F2.
com ventos que, acredite, chegaram a 250 km por hora. O Instituto Água e Terra fechou temporariamente o viveiro florestal de Cascavel, na região oeste. O local foi bastante danificado pelas fortes chuvas que castigaram a cidade. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, o município foi atingido por um tornado caracterizado por ventos entre 180 a 250 km por hora. Não há previsão para o retorno das atividades. O viveiro florestal de Cascavel é responsável pela produção de 200 mil mudas por ano, com mais de 47 espécies nativas para auxiliar no reflorestamento do Paraná através da distribuição gratuita. A tempestade afetou também a fauna silvestre paranaense. Em Cascavel, após a forte chuva de quarta-feira, um filhote de urutau, uma ave com hábitos noturnos, conhecido também como mãe da lua, foi encontrado na rua e resgatado por técnicos do iate. O animal passa bem. Estudos mostram que mais de 70% dos profissionais liberais, autônomos e empreendedores do país sofrem de algum tipo de desordem mental causada principalmente pelo estresse. Aproximadamente 30% desses profissionais procuram apoio psicológico e tratamento para a chamada síndrome de burnout. Profissionais liberais, autônomos e empreendedores frequentemente enfrentam desafios únicos no seu trabalho. Estresse crônico, ansiedade e até depressão são os desafios enfrentados por muitos desses profissionais. A Yasmin é advogada e sofreu muito com tudo isso. Foi um episódio assim que eu realmente pude sentir os efeitos da ansiedade assim no meu corpo, né? Então eu sentia meu coração acelerado, assim, eram sintomas semelhantes ao de um infarto, assim. E por conta disso, ela precisou procurar ajuda profissional e mudar a rotina. Eu entendi que a ajuda de um psicólogo na terapia era essencial, era fundamental para que eu pudesse não só ter qualidade de vida, mas também conseguir essa produtividade ali no trabalho, né? E ficar, né, mais tranquila, né? E realmente tratar essa ansiedade. E olha essa autonomia, liberdade e a independência de gerenciar o próprio tempo acarretam na responsabilidade integral. Por isso, é importante encontrar um equilíbrio entre as demandas profissionais e a vida pessoal. E esse desejo de ver o crescimento, as pessoas se dedicam muito e acabam não cuidando com os limites. E nessa entrega, por um tempo, a pessoa ela dá conta de se entregar totalmente ou por horas extensas. Mas chega um momento que, se não cuidar da saúde, o preço vem. E são diversos sintomas e desafios que esses profissionais enfrentam. O burnout é muito comum. Outros sintomas mais leves, mas também tem a ver com a questão emocional, insônia, dores musculares, dores na coluna, problemas digestivos. A gente vê muito sintoma físico que não parece ter a ver com a questão emocional, mas eles são de ordem emocional. E também um quadro muito comum são os quadros relacionados à ansiedade e depressão. Meditações, exercícios físicos regulares e a busca por hobbies são formas eficazes de aliviar o estresse e promover o bem-estar emocional. Segundo a psicóloga, existem 3 pilares para ter uma saúde integral boa. A nossa saúde física, a saúde das nossas emoções, que é a nossa alma, e a nossa saúde espiritual. Nós precisamos também cuidar da nossa espiritualidade, né? Esses 3 pilares, eles formam a nossa saúde de uma maneira integral. Então não adianta nós cuidarmos de um e negligenciarmos os outros 2 ou outros aspectos. É possível enfrentar os desafios profissionais com resiliência e equilíbrio, mantendo não apenas a eficiência no trabalho, mas também a felicidade na vida pessoal. Depois da ajuda profissional, a doutora Yasmin é uma nova pessoa. Até hoje eu mantenho o tratamento, né? Porque eu entendo realmente que é essencial, assim, a gente cuidar da nossa saúde mental. E hoje em dia eu entendo o quanto é importante, o quanto que realmente eu pude evoluir, até mesmo como profissional, até mesmo dentro da minha carreira, por conta desse cuidado que eu tenho hoje com a minha saúde mental. O Supremo Tribunal Federal começa a decidir a legalidade sobre pagamento de pensão do INSS para menores sob guarda. O resultado terá validade em todo o país. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se os menores sob guarda têm direito à pensão do INSS por morte.
O julgamento tem repercussão geral e valerá para todos os casos na Justiça. O resultado irá determinar se crianças e adolescentes que estão sob guarda podem receber a pensão em caso de morte do adulto responsável. O motivo do julgamento é que a reforma da Previdência de 2019 equiparou a filhos apenas o enteado e o menor tutelado, desde que haja dependência econômica do segurado que morreu. Crianças e adolescentes sob guarda, no entanto, não estariam amparados pela lei e ficariam sem um benefício. Por se tratar de uma emenda à Constituição, o caso foi parar no Supremo, que deverá determinar se a regra de exclusão de menores sob guarda é constitucional ou não. A pensão por morte é um benefício pago aos dependentes do segurado que morreu, que podem ser o cônjuge, o companheiro, filhos, enteados, pais. Quem é casado ou tem união estável é considerado dependente, desde que prove que o casamento ou a união sem a necessidade de comprovar a dependência financeira. Todos os anos, vaqueiros dos sertões de Canindé se reúnem em demonstração de fé para homenagear a profissão numa das maiores manifestações culturais e religiosas do Nordeste. O orgulho de ser vaqueiro, a coragem de correr no mato e a lida diária com o gado são atributos do homem que dedica parte do tempo para manter viva essa tradição milenar que remonta a história pelo ciclo do couro. A Missa do Vaqueiro, realizada em Canindé, no sertão nordestino, está incluída no calendário oficial de eventos do estado do Ceará e acontece dentro da programação religiosa da festa de São Francisco. Montados a cavalo, homens e mulheres seguem em procissão rumo ao Parque de Exposições da cidade de Canindé. A Missa dos Vaqueiros é feita há 53 anos e é um momento dedicado a um dos maiores símbolos da cultura sertaneja e faz parte do itinerário da festa do Santuário de Canindé. E conta ainda com uma programação especial envolvendo fé, resgate cultural e convívio. Essa romaria aqui, tão grande aqui no nosso Nordeste, no nosso Brasil, e que toda festa de São Francisco existe o dia da Missa do Vaqueiro, que é dedicado ao vaqueiro. Um dos pontos altos da Missa do Vaqueiro é o aboio e contamos em Canindé com a mestra da cultura Dina Vaqueira e a gente acompanhou esse momento. A Festa do Vaqueiro é organizado pela Associação dos Vaqueiros, Aboiadores e Pequenos Criadores da microrregião de Canindé e conta com o apoio do Santuário da Fé. A programação deu início com uma procissão saindo da imagem de São Francisco em direção à praça localizada ao lado do Parque de Exposições do município, onde aconteceu a celebração eucarística. Vamos para o intervalo, gente. Foi anunciado o Prêmio Nobel da Paz, que dessa vez foi para uma iraniana que ganhou destaque pela luta dela contra a opressão às mulheres, tão violenta no país de origem que ela tem. A gente vai agora para um breve intervalo. Antes, você vê imagens de Blumenau. A prefeitura da cidade comunicou a suspensão da Oktoberfest, que havia começado anteontem. A decisão acontece devido ao alto volume de chuva que atingiu a região, o que acendeu o alerta para o risco de enchentes na cidade. A suspensão da festa é para hoje até terça-feira, com o retorno previsto para a próxima quarta, dia 11, desde que um novo alerta não seja emitido pela Defesa Civil. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho, voltamos já. Aberta está de volta para esse segundo bloco. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pelo carinho da sua companhia. E hoje foi anunciada a grande vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2023. A ganhadora foi a iraniana Narges Mohammadi, pela luta dela contra a opressão das mulheres no Irã e pela luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos.
O Prêmio Nobel da Paz foi atribuído nesta sexta-feira à defensora iraniana dos direitos das mulheres, Narges Mohammadi, atualmente presa em Teherã. A presidente do Comitê Norueguês do Nobel afirmou que a ativista e jornalista de 51 anos foi premiada por sua luta contra a opressão das mulheres do Irã e por sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos, e pediu ao governo iraniano a libertação de Mohammadi. Se as autoridades iranianas tomarem a decisão correta, vão soltá-la, para que ela consiga estar presente para receber essa honraria, que é o que esperamos realmente. Mohammadi dedicou sua vida à defesa dos direitos humanos em seu país, opondo-se à obrigatoriedade do véu ou à pena de morte e sendo repetidamente detida e encarcerada por isso. Ao saber da notícia, a família da ativista declarou que este é um momento histórico para a luta pela liberdade no Irã. O prêmio inclui uma medalha de ouro, um diploma e uma quantia de 11 milhões de coroas suecas, equivalente a 5 milhões de reais. O Rio de Janeiro vai ser a capital mundial do livro em 2025. O anúncio foi feito pela Unesco nesta sexta-feira. O Rio de Janeiro vai suceder a cidade francesa de Estrasburgo como capital mundial do livro em 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela Agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A Unesco destacou que esta é a primeira vez que uma cidade de língua portuguesa é eleita capital mundial do livro. A antiga capital do Brasil, famosa pelas praias, carnaval e por pontos turísticos como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, vai se tornar a 25ª cidade a deter este título desde Madrid em 2001. Cidades de todo o mundo receberam o título desde então, incluindo Alexandria, Nova Delhi, Bogotá, Buenos Aires e Guadalajara. A atual capital do livro é Accra, capital de Gana. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, afirmou que os livros são ferramentas vitais para acessar, transmitir e promover a educação, a ciência, a cultura e a informação em todo o mundo. As comemorações na cidade do Rio de Janeiro começaram no dia 23 de abril de 2025 e, segundo a agência da ONU com sede em Paris, contribuirão para a alfabetização, educação e combate à pobreza. E amanhã começa a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o líder Botafogo, há 4 rodadas sem nenhuma vitória. O desafio agora, sem o técnico Bruno Lage, é retomar o caminho na busca pela conquista do título brasileiro. Confira os jogos. Neste sábado, o jogo de abertura da rodada será em Goiânia. Goiás e Bahia se encontram na Serrinha a partir das 4 da tarde, na luta para deixar as últimas posições da tabela. Mais tarde, às 6h30, tem Vasco e São Paulo em São Januário, no Rio de Janeiro. Às 9 da noite, em São Paulo, na Arena Itaquera, o Corinthians recebe o Flamengo. O Timão querendo deixar as últimas posições. O Flamengo querendo voltar à briga pelo topo da tabela. Outros 6 jogos estão marcados para domingo. Às 4 da tarde, no Maracanã, tem clássico Fluminense e Botafogo. Duelo e briga pelas primeiras posições. Na Arena Barueri, em São Paulo, jogam Palmeiras e Santos. Também às 4 da tarde tem Inter e Grêmio no Beira-Rio, em Porto Alegre. Mais tarde, às 6h30, em Belo Horizonte, na Arena MRV, o Galo enfrenta o Coritiba. No mesmo horário, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense terá jogo duro contra o vice-líder Bragantino. No mesmo horário, às 6h30, no Castelão, o Fortaleza, finalista da Copa Sul-Americana, recebe o América Mineiro. Outro jogo da rodada, o duelo entre Cuiabá e Cruzeiro, fecha a 14ª rodada, mas apenas no sábado da semana que vem, 14 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Nosso assunto agora é exemplo de sustentabilidade. Vem de uma escola de Curitiba. É um projeto muito legal e a criançada está colocando a mão na massa. Com tecnologia avançada e uma ideia que veio da Alemanha, eles fazem sacolas biodegradáveis. É isso, e assim as crianças mostram as lições importantes que já aprenderam. Conscientização e o desejo de causar menos impactos ao meio ambiente.
Não adianta fazer vista grossa. Os problemas ambientais estão aí. A cada dia vamos testemunhando os impactos do desmatamento, da contaminação das nossas águas, da poluição urbana. Pode até ser que, individualmente, tenhamos alguma consciência. Mas e as outras pessoas ao nosso redor? Pensando em mobilizar e engajar a sociedade de forma coletiva, a Escola Atuação, em Curitiba, encontrou uma forma de mostrar, na prática, quais soluções estão sendo criadas para diminuir a degradação do meio ambiente. Uma delas é o desenvolvimento de sacolas plásticas biodegradáveis vindas da Alemanha. Com essa sacola, nós começamos a colocar o lixo orgânico no dia 1º de junho e nós fomos tirando fotos, acompanhando todo o processo de decomposição dessa sacola. Então ela estava cheia e com o passar dos dias ela foi se decompondo em contato com o lixo orgânico. E nós conseguimos perceber que aonde não teve esse contato com o lixo, ela não se decompôs. Então o que acontece? Ela cria o chorume, O chorume é esse líquido que o lixo produz, que o lixo orgânico produz, e daí ela começou a se degradar, ela começou como se fosse esfarelar dentro de um pote. E os alunos conseguiram observar desde o mês de junho todo esse processo. Se a gente quiser usar essa sacola para carregar objetos, não tem problema, ela não vai se decompor. Mas em contato com o lixo orgânico, sim. É importante termos a educação como principal motor social em temas como esse, visando exatamente resultados a médio e longo prazo. Afinal de contas, educação ambiental é disciplina que não pode jamais deixar de existir. A escola ela mantém também um local que é a estação ecológica. Então, todos os alimentos que sobram do almoço é pesado para saber qual está sendo a quantidade de desperdício, As próprias cascas das frutas, tudo isso que sobra dos restos de alimentos é armazenado e é levado para alimentar os animais na estação ecológica. Então, nada aqui na escola a gente se perde. Então, a gente sempre dá um jeitinho de reaproveitar, reutilizar, Nós devemos também repensar como usar tudo isso. Então, nós levamos para a estação, os bichos são alimentados. Lá também existe a composteira. Então, também é feito o processo da compostagem, aonde é liberado também o nosso adubo, que é passado, que é colocado em todas as plantas também na estação. Então, as crianças conseguem também visualizar, no dia a dia, eles vão até a estação, eles acompanham também esse processo. Os pais, nas terças-feiras, a cada 15 dias, eles trazem um material reciclável, que daí depois as pessoas vêm recolher esses materiais para dar o destino correto. No final do ano também, daí nós temos algumas atividades com essas turmas, que eles acabam participando como se fosse uma gincana. Então, eles trazem e depois, no final, eles têm uma premiação. As turmas que mais trouxeram essa quantidade de lixo. Eu achei bem legal essa sacola, porque quando a gente joga uma sacola normal, ela fica ali por anos se decompor e não ajuda o meio ambiente a ficar um planeta melhor para a gente morar. Então eu acho bem legal essa sacola, que ela se decompõe junto com o alimento depois, que ela solta um líquido chamado chorume, e ela se decompõe junto com o alimento que está ali dentro. É exemplo bonito, dessa criançada para todos nós. E seguindo aqui com o nosso Pauta Aberta, mudando de assunto, olha só, o veleiro da Marinha Italiana Américo Vespúcio, criado em 1930 e considerado o navio mais bonito do mundo, está no Brasil e abre para visitação gratuita ao público no sábado, 7 de outubro, em Fortaleza, no Pier 106 do Porto de Mucuripe. Após passagem pela capital cearense, o navio estará em exposição no Rio de Janeiro no dia 20 de outubro. Minha gente, ele foi feito no século XX e até hoje vem compartilhando muita beleza. Nós estamos falando do navio mais bonito do mundo, feito em 1930, o veleiro Américo Vespucci, um veleiro italiano que deu uma paradinha aqui em Fortaleza na sua tour mundial. E é claro que a gente vai conhecer mais dessa história, E mostrar tudo para vocês.
São mais de 90 anos de história até a chegada do veleiro Américo Vespucci à Fortaleza. E a sua passagem pela capital cearense faz parte de uma turnê mundial que teve início no dia 1º de julho deste ano e deve terminar em janeiro de 2025. É muito tempo que o navio Américo Vespucci não chega aqui no Brasil. Só tinha feito escalas na década de 50, então passou bastante tempo. E Fortaleza é a primeira escala que ele vai fazer no país, a segunda é Rio de Janeiro. O significado, histórico desse momento, que faz parte também de uma etapa de um tour mundial através do mundo todo, que vai durar 20 meses. O objetivo original do navio é oferecer atividades de formação para alunos da Academia Naval e do Colégio Naval Italianos. Porém, a sua chegada no Brasil, além de oferecer experiências aos mais de 400 alunos a bordo, também oferece aos brasileiros a oportunidade de visitar um veleiro histórico que contém o melhor das tradições marítimas e de todos os símbolos que representam a Itália. Este navio é um navio histórico, mantido de uma forma perfeita, impecável, para permitir a síntese perfeita de tradição, da história da Itália e modernidade, e permitir também aos alunos que estão fazendo treinamento aqui de ter um navio escola que seja realmente eficaz na formação dele e em perfeitas condições. E assim, o navio mais bonito do mundo nos traz a oportunidade de conhecermos um pedaço da Itália. O navio é bonito, hein, Cris? Vale a pena visitar. Maravilhoso, me deu muita vontade, hein, Edilon? Se eu for até o Rio, acho que vou fazer essa visita, hein? Daí manda foto pra mim, porque eu não vou pro Rio agora. Gente, uma boa tarde pra vocês e a gente se vê na próxima semana. Ótimo fim de semana pra você de casa. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.